É um prazer ter aqui comigo o pastor Carlito Paz. Desde sábado de manhã ele tem ministrado na nossa igreja, primeiro para os líderes da nossa igreja, ontem à noite na nossa celebração de aniversário e hoje de manhã a todos nós. Pastor, mais uma vez, você é muito bem-vindo. Ele é pastor da igreja da cidade de São José, um pastor extremamente relevante no país, um ícone para aquela nação onde há tanta desesperança. Na sua igreja ele tem manifestado a glória do Senhor e tem manifestado o poder e a graça de Jesus através da relevância daquela igreja. É uma igreja enorme, muito relevante mesmo, uma igreja que tem escola, tem livraria, tem editora, tem um pastor como ele. Uma igreja fantástica, uma igreja com 15 mil pessoas, só na sede 11 mil pessoas, uma igreja em células, uma igreja abençoadora. E ele está aqui para compartilhar a palavra do Senhor e injetar alegria, força, vigor no nosso coração. Vamos ficar em pé mais uma vez, vamos orar pela vida do pastor Carlito. Estenda suas mãos sobre ele para que ele seja completamente abençoado por cada um de nós, pela ação direta do Espírito de Deus que age em nós. Pai, em nome de Jesus, usa o teu filho de maneira poderosa. Usa o teu filho de maneira sobrenatural. Esconda sim o Carlito atrás, Senhor Deus, a sua cruz, para que tudo que ele ministrar, Senhor, seja verdadeiramente do céu para nós. Então, Pai, que em nome de Jesus seja contagiante, seja transformador, seja abençoador, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe. Você está em casa. Podem assentar, queridos. Obrigado. Muito obrigado, pastor Sérgio, pelo convite, obrigado pela honra de estar aqui, pelos 24 anos da PIB de New Jersey, que vocês possam estar vivendo os seus melhores anos e que os melhores anos em Cristo ainda estejam por vir. Parabéns, então, pelos 24 anos, uma igreja agora ainda mais madura, ainda mais experiente, buscando o melhor de Deus. Prazer, Sérgio, te conhecer melhor, estar contigo na sua casa. Já se obrigado pela cordialidade, pelo carinho de estarmos juntos, de me receber em nome da igreja no seu lar e por tanto carinho, é muito amor envolvido. Obrigado mesmo. Que Deus abençoe as suas vidas. O mais importante aqui não é o que eu tenho a dizer, mas é o que o Espírito Santo tem a dizer para você através da minha vida. Então, que o Espírito Santo me use. Quero agradecer você que está nos visitando hoje, a todos aqueles que acompanham pelo canal do YouTube da igreja. Se você está aqui nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar do mundo, Deus abençoe e fique conosco até o final da transmissão dessa celebração. Vocês aqui da igreja que não puderam vir ontem de manhã ou ontem à noite, está disponível as mensagens que ministramos ontem à liderança pela manhã, foram duas, ontem pela manhã, e ontem à noite, a celebração de aniversário da igreja está disponível pelo canal do YouTube. Você pode assistir depois no horário que melhor lhe for conveniente, na sua casa ou em qualquer outro lugar, e mandar o link para alguém também. Queremos agradecer, fico feliz de ver aqui o pastor Filosmar, que veio lá de Stanford participar da celebração nesta manhã. Deus abençoe, colega, ele também que faz parte da nossa rede Inspire de igrejas. Agradecer o Ralph, a Gabi, o André, sua família, que vieram lá da Virgínia, lá de Maryland. Que bom, que Deus abençoe e que vocês possam ter um ótimo regresso hoje à tarde também. Também quero agradecer muito a Deus por estar recebendo aqui. Fiquei muito feliz de chegar aqui, Sérgio, de ver eles tão bem integrados. A igreja lá é muito grande e irmãos nossos muito queridos também estão indo em outros lugares no mundo. A alegria de ver o Felipe e a Isis, que estão aqui no Ministério do Louvor já, podem receber com muito carinho. Ele era coordenador com a sua esposa de 4 células lá na igreja da cidade em São José dos Campos, e que coisa boa que eles já estão acolhidos, amados, integrados, servindo e sendo abençoados por vocês também. Então, se você está chegando para esta igreja agora, tenha certeza que você vai ser extremamente abençoado. Antes de entregar a mensagem de Deus para o seu coração, você pode pegar sua Bíblia, um papel, uma caneta, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, mas enquanto isso, eu quero também compartilhar com vocês, eu sei que a PIB de New Jersey está vivendo os seus desafios, vocês estão certos de que Deus é bom e vocês chegaram até aqui, correto? Mas quem aqui quer mais de Deus e quer ver o melhor do Senhor para esta igreja?
Então você tem que orar, você tem que sonhar, você tem que declarar, profetizar e buscar em fé os novos de Deus para esta igreja. Você não quer ficar cultuando bancos vazios na igreja, você quer profetizar um crescimento, viver um crescimento. Lá em São José dos Campos, quando assumi a igreja como pastor sênior, há 20 anos atrás, a igreja tinha 620 membros. 620 membros. E era uma boa igreja. Mas eu acreditava que, pelo crescimento da cidade, à época, São José dos Campos tinha 400 mil habitantes. E a igreja tinha 620 membros. Eu acreditava que, para uma ótima cidade, a gente precisava ter uma ótima igreja. São José, você sabe que voa a jato, a terceira maior fábrica de aviões do mundo, está em São José dos Campos. É maior do que a Bombardier canadense. Falei, para uma cidade que voa a jato, precisamos de uma igreja que voa a jato. Sabe qual o problema do bom? É que o bom não é ótimo. Então, a gente precisa buscar o ótimo para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa comunidade de fé também. E aí começamos a orar a Deus e fazer uma transição. A igreja saiu de uma igreja só com EBD para uma igreja com pequenos grupos, uma igreja que só tinha um lugar de celebração, hoje para 6 lugares de celebrações em São José, mais 17 igrejas, e nós não tínhamos um lugar tão, digamos assim, convidativo para os nossos amigos virem à igreja. A igreja estava no centro e a gente tinha só 70 vagas de estacionamento. E aí enchia e fazia uma confusão no trânsito. Nós começamos a incomodar os nossos vizinhos. E nós, então, pedimos, Senhor, dá-nos um lugar maior para recebermos mais pessoas e servirmos melhor a nossa comunidade. E aí fomos olhar um lugar alugado, que depois Deus nos deu um lugar maior. Então, eu quero mostrar para inspirar vocês, para que vocês possam ver que Deus está agindo no mundo inteiro. Lá na Coreia do Norte, Deus está agindo aqui na América, está agindo no Brasil, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de atitude. Se há um povo que ora mais, Deus vai olhar com uma atenção especial para esse povo, porque Deus não faz acepção de pessoas, mas atitude ele faz. Tanto é que quando ele estava lá em Cafarnaum, veio aquele soldado romano e falou com ele, não preciso o Senhor ir na minha casa para curar o meu servo, basta que o Senhor dê uma palavra. O que Jesus diz? Fora de Israel, porque Cafarnaum naquela época estava na Síria. Nunca vi em Israel tamanha fé. Então, a atitude de fé chama a atenção do Senhor. Então, se você for um homem de fé, uma mulher de fé, quando você estiver orando lá na sua casa, de joelhos, pelo seu filho, pela sua filha, pela sua igreja, isso vai trazer diferença no reino dos céus. Que a sua vida arranque aplausos dos céus. Em nome de Jesus. E nós não tínhamos um centavo de real para comprar o espaço que a igreja estava sonhando, porque a igreja tinha já a sua demanda, era uma igreja pequena na época, e o que entrava saía, o que entrava saía, o que entrava saía. Nós começamos a orar e pedir, Senhor, mostra um lugar. E Deus nos mostrou esse lugar. Pode colocar as fotos para mim, que nós chamamos hoje de Campos Colina. Ah, tá, essa é a minha família. Bom, deixa eu mostrar ela para vocês. Está orando para que eu possa estar aqui. E para eu poder estar aqui, Sérgio, a pastora Leila está pregando hoje na abertura dos nossos 40 dias de propósito, 40 Day Purpose. E sugiro que você faça essa campanha aqui, porque é uma bênção descobrir o sentido da vida. Então, eu, Leila, ela é pastora comigo, é psicóloga também, temos 2 meninas e 2 meninos, vai ali entre 21 e 16 anos de idade. Eu sei que tem no desenho a família busca pé, a minha busca paz, né? Pode passar. Ok, pode passar. Esse é o logo da nossa igreja. Então, era assim esse lugar. Nós passávamos à beira da Dutra, sentido Rio-São Paulo, quilômetro 145, sentido Rio, e a gente olhava esse lugar, 210 mil metros quadrados, 70 acres americanos. E a gente ficava olhando, e sonhando, e orando. Não sei se o Felipe e a Isa já estavam lá na época que a gente comprou, e a gente olhava para esse lugar, essa campina, ela está um pouquinho no alto, por isso a gente passou a chamar ela de colina. E em 2002 nós fomos lá fazer a primeira oração. A primeira oração nós fomos fazer lá. O Júlio e o André já estavam lá. Fomos lá orar e durante um ano nós oramos. No ano seguinte nós oramos. Aí em 2004 nós compramos esta área. De 2004 a 2008, nós não construímos nada. De 2000, compramos em 2004, aí 2003 a gente orava, 2005 a gente orava, 2006, 2007. Aí 2008 Deus falou, agora é a hora de iniciar a construção.
Quando nós compramos esse terreno, queridos, a igreja não tinha R$1.000 em caixa. Mas assinamos um contrato que dali a 2 meses a igreja teria R$320 mil para dar de entrada. E daqui a 2 meses a igreja tinha R$326 mil para dar de entrada. A entrada era 320 mil, o terreno era 10 milhões de reais. E a gente, pela graça de Deus, recebeu de Deus 326, 6 mil ainda a mais. Deus foi bom. E levamos quase 9 anos para pagar esse terreno e hoje ele está completamente pago. Então a igreja comprou em 2004 e em 2008 ela começou a construir. Hoje ele é assim, pode passar. Hoje ele já está assim para a glória de Deus. Ainda tem muita coisa para construir, mas é uma história de fé, é uma história de convicção do que Deus mandou fazer. E deixa eu te dizer uma coisa, a igreja, tudo que está aí, o primeiro tijolo começou em 2008, em 2012 a igreja se mudou para esse lugar, mas a igreja não fez só isso. Durante esse tempo em que ela construiu, ela comprou, reformou e quitou um acampamento que é usado todos os finais de semana pela igreja, ela plantou 17 igrejas, ela comprou e quitou uma rádio, ela sustentou os seus missionários, ela ampliou o seu número de pastores, saiu de 6 pastores para 37 pastores. Então, os recursos de Deus, feito do jeito de Deus, embaixo da direção de Deus, vai ter o recurso necessário. Amém, igreja? Cremos nisso? Ou o Deus lá de São José é melhor do que o Deus daqui? Não. O Deus que fez lá, ele fará em qualquer lugar, desde que o povo busque e faça a sua parte. Agora, é claro, sempre com muita fé, com jejum, com oração, com oferta. Eu não sei quantos carros foram doados, estão enterrados nesse terreno aí. Acho que se você tropeçar aí, você esbarra em alguns de tantos carros que foram dados. Eu dei carro, vários pastores deram carro, irmãos deram carro para que esse lugar fosse constituído, não como um fim em si mesmo, porque a igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. Você pode dizer isso comigo? A igreja não é o ponto de chegada, a igreja é o ponto de partida. É a catapulta, é o lugar do envio, é o lugar de apontar para os campos. Esse não é o campo do mundo. Esse é um lugar de olhar os campos que estão brancos para a ceifa. Pode passar um pouquinho mais? Então, esse é o Campus Colina. Nessa rotatória aí, a gente vai comprar lá da China, né, Ralph? Um globo para botar aí, para nos lembrar que o nosso campus não é o mundo, mas o mundo é o nosso campus. Pode passar? Esse é o auditório. Esse auditório a gente começou a construir em 2012, em 2016 a gente mudou. Ano passado nós não mudamos para lá. Pode passar. É assim por dentro hoje. Cabem 6 mil pessoas. Pode passar. Esse é o auditório principal. São 2.500 pessoas na galeria, o restante na nave, na parte de baixo. Só de plataforma são 1.400 metros quadrados. Porque a gente faz os eventos de Natal, de Páscoa. Eu vou mostrar um videozinho da Páscoa para vocês. Pode passar? Pode passar os outros PowerPoint, por favor. Travou? Ok, então, eu não sei o que eu faço. Eu espero que aí não tem muito tempo. Ontem passou, mas hoje não passou. Vamos ver se resolve lá. Se não, você me dá um sinal e a gente pode assistir o vídeo do Alto de Páscoa também, enquanto você tenta reativar ele. Mas, enfim, o Campus Colina da Igreja da Cidade é um lugar onde nós acreditamos que Deus deu para um povo para que ele pudesse abençoar a terra e abençoar o povo de Deus. A igreja tem crescido. Só neste lugar, nos últimos 3 anos, foram batizados 6 mil pessoas. Batizadas. 6 mil pessoas. Deus é bom em todo o tempo. E acreditamos que o melhor de Deus ainda está por vir. E nesta manhã eu espero que, de fato, você esteja olhando para trás, só em gratidão pelos 24 anos da igreja aqui, PIB de New Jersey, mas que você não esteja preso ao passado, porque o passado é o pior lugar para se morar. Que você esteja olhando para frente e acreditando que Deus pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Amém? Ok. Então, vamos fazer o seguinte, se você puder colocar só, deixa as fotos, coloca o vídeo Não, está tudo com problema. Então, tem como passar o PowerPoint da mensagem?
Então deleta tudo, reseta e vê se depois consegue. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 14. Mateus, capítulo de número 14, verso 22 a 36. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Você tem uma Bíblia aí? Sim. Tem? Seja eletrônica ou em papel? Sim. Amém. Obrigado, Ministério de Louvor. Obrigado, Isabel. Que lindas canções. Depois eu vou querer levar uma dessas canções que eu não conheço para cantar lá em São José, o da ressurreição. Gostei demais da conta. Linda, linda, linda. Obrigado. Foi do João? Obrigado. Obrigado. A de Israel tudo é bom. Coisa boa. Vamos lá, então. Nós vamos ler Mateus capítulo 14, 22 a 36, que diz assim. Você conhece o texto? Vou reler para... Acredito que o crente mais fraquinho aqui já leu esse texto algumas vezes. Mas vamos reler, e a Bíblia sempre rema. Ela sempre traz uma palavra nova para nós. Jesus anda sobre as águas. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Verso 24, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Verso 29, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou, Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então, os que estavam no barco adoraram, dizendo, o que, igreja? Todos juntos? Verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Pai, obrigado por essa santa palavra, obrigado por esse santo ambiente, obrigado porque estamos em terra santa, terra do Senhor. Papai, obrigado pela PIB de New Jersey, obrigado pelos seus 24 anos, celebramos o que o Senhor já fez, mas de boas-vindas recebemos o que o Senhor fará. Pai, pela fé, que esses meus irmãos cresçam a 100 por 1, que esta igreja cresça em direção ao mundo, em direção ao pecado, em direção ao resgate daqueles que estão perdidos e sem salvação. Abençoe a nova geração desta igreja, abençoe os bebês, abençoe as crianças de colos que já estão dando os seus primeiros passos, abençoe os juniores, os adolescentes, abençoe os jovens, abençoe os adultos da terceira idade, abençoe a liderança pastoral desta igreja, abençoe os líderes de célula, abençoe o ministério para que esta igreja cresça 100 por 1. E agora, ó Deus, use a minha vida como um carteiro, como um profeta do Senhor, a entregar princípios da Tua palavra. Lemos esta palavra e recebemos de antemão tudo que o Senhor tem para nós. Queremos sair daqui melhores do que entramos. Abençoe o Teu povo que está aqui e depois leve-nos comissionados para viver os Teus melhores anos. Abençoe, ó Deus, a Tua igreja, em especial a igreja perseguida ao redor da terra, Pai, em nome de Jesus. Amém. Assim, então, diz a palavra. E uma pergunta nesta manhã eu quero fazer para você. Por que nós seguimos o Galileu? Nós cantamos, tem uma música do Fernandinho que é tão linda, né? Galileu, Galileu. Cremos que Jesus é o Cristo, mas ele também foi o Galileu, que nasceu em Belém, que viveu na Galileia, viveu entre nós. A nossa fé é uma fé inteligente. A nossa fé é uma fé
que é consciente. Nós sabemos de onde viemos, nós sabemos o que estamos fazendo, nós sabemos para onde vamos. Como diz Pedro, nós temos que responder para as pessoas a razão da nossa fé. Nossa fé não é burra, nossa fé não é alienada, nossa fé não é arqueológica, nossa fé é uma fé inteligente. Temos um culto que também é racional, que houve uma mudança de mente, de metanoia, para que nós pudéssemos crer. E nós precisamos dar resposta porque cremos. Se as pessoas chegam para você, um muçulmano chega para você aqui, uma pessoa que é ateu chega para você aqui em New Jersey, aqui na região de Nova York, e pergunta: por que você segue aquele Galileu? Por que você segue Jesus de Nazaré? A grande questão é, quais vão ser as suas respostas? Você precisa saber a razão da sua fé. Nesse texto aqui vamos encontrar, então, princípios, respostas para a nossa fé. Uma fé viva, uma fé presente, uma fé comunicativa. Nós não temos uma fé arqueológica que vive só do passado. A Bíblia não é um livro do passado, a Bíblia é um livro do presente. A Bíblia é a espada de dois gumes. A Bíblia é a palavra de Deus. Amém, igreja? A Bíblia é a palavra de Deus. O texto nos fala, então, em Mateus 14, 31 a 32, que acabamos de ler, imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Muitas vezes, a dúvida, ela não tratada, ela cresce. Ela cresce. E aí você começa a duvidar: quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Daqui a pouco você começa a duvidar sobre a importância da igreja, a validade da igreja para a vida comunitária. Daqui a pouco você começa a questionar sobre a sua salvação. Daqui a pouco você começa a questionar sobre as obras do ministério. Dúvidas não tratadas, elas não diminuem, elas crescem. E esta dúvida pode sufocar a sua fé. Então é importante que você esteja seguro. Você já se perguntou, você que me acompanha pelo YouTube, você que está aqui nesta manhã, você que está aqui hoje, você já perguntou por que você crê em Jesus? Por que você segue a Jesus? O que Jesus é para você? Vamos refletir então um pouquinho sobre a sua vida. O ministério de Jesus na Galiléia durou 3 anos. Na Galiléia dos gentios, região dos impuros. Ali ele escolheu viver numa região pequena, pobre, formada basicamente de pessoas do campo, de uma economia de subsistência, pequenos fazendeiros, pequenos agricultores, pequenos pescadores. Basicamente tudo que acontecia na Galiléia era só para subsistência. Jesus foi viver num lugar onde as pessoas acordavam para trabalhar, para comer no dia seguinte. Não tinha nada naquela região. Recentemente foi descoberta as ruínas da cidade de Magdala, talvez pela referência de Maria Madalena ter morado ali, mas também por Maria Madalena ter recebido este nome porque ela vivia em Magdala. Mas descobriram ali um grande porto de pescadores e uma sinagoga do 1º século. Certamente Jesus entrou, pregou naquela sinagoga, e vendo aqueles lugares ali, daqueles aquários de peixe, a gente podia ver como que a vida era limitada, pequena e difícil. Se você acha que a vida é difícil aqui, se você acha que a sua vida é difícil, você tem sempre que se lembrar que Jesus escolheu viver num lugar difícil. Que Jesus escolheu viver num lugar para sentir as nossas dores e saber das nossas dificuldades. E ali Jesus, então, montou a sua base. Dali ele pregou o evangelho do reino, escolheu viver na maior cidade que tinha ali, que chamava Cafarnaum. Montou a sua base lá, pregou em toda a região de Magdala, Corazim, Betsaida e Curse, região dos Gadarenos, em Tábira, região das 7 fontes. Ali ele pregou o seu sermão mais famoso, o Sermão da Montanha, em Mateus capítulo 5, 6 e 7. Jesus realizou o seu ministério, ele viveu entre o seu povo e fez ali sinais e maravilhas. Agora, nós precisamos nos lembrar que esse mesmo Jesus escolheu viver em New Jersey. Só que agora ele não vai andar fisicamente aqui, porque ele instituiu aqui um povo dele, uma igreja dele. Assim ele está andando pelas ruas desta cidade.
Ninguém é como Jesus. E ele está aqui para ser expressão na vida das pessoas dessa cidade. Nós seguimos a Jesus o Galileu porque, anote aí alguns princípios. Primeiro deles, está no verso de número 22. Nós seguimos a Jesus o Galileu porque Jesus veio ao nosso mundo para encontrar pessoas. Jesus não veio por causa de religião, Jesus não veio por causa de templo, Jesus não veio por causa de movimento, Jesus veio por causa de pessoas. A igreja não é sobre auditório, sobre construção, isso tudo é meio. A igreja é sobre pessoas. Nós seguimos o Galileu porque ele veio viver no meio de pessoas. O negócio de Jesus é gente, o nosso negócio é gente. Por isso que temos a preocupação, como o Ralph colocou, de orar pela igreja norte-coreana, pela libertação da igreja chinesa, para avivamento da igreja brasileira e a igreja norte-americana, porque o nosso negócio é gente, o nosso negócio são pessoas. Uma igreja pode se reunir debaixo de uma árvore, embaixo de uma ponte, numa grande catedral, num grande auditório, como lá em São José, mas a igreja, em essência, somos nós. Somos pessoas. Diz o texto, verso 22. Leia comigo, todos juntos. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Olha só, Jesus já não tinha estado com a multidão? Já. Ele já tinha falado com a multidão? Já. Ele já tinha feito um milagre. Acabou de acontecer um milagre. Ele não podia ir embora. Mas o que ele fez? Ele manda os discípulos e ele vai se despedir das pessoas. Jesus é um cavalheiro, Jesus é um gentleman, Jesus é um amado das nossas almas, Jesus ele está com pessoas e então ele fala, vão lá para o outro lado e eu vou despedir o meu povo. Eu vou estar com o meu povo. Na tradução de Almeida diz que ele ordenou para que os seus discípulos entrassem no barco. Jesus não veio por uma causa. Jesus não foi Gandhi para vir e ser mártir da paz. Jesus é Deus, é o Filho de Deus encarnado, ele é rei, ele tem um trono, o mundo pode estar em crise, o Brasil pode estar em crise, os Estados Unidos está em crise, mas o reino de Deus não está em crise. O reino de Deus está em Cristo Jesus. Jesus não veio por uma causa, para fundar uma religião, para estabelecer rituais, dogmas. Ele não veio para dividir, competir, ensinar sistemas. Ele veio por pessoas, ele veio por mim, por você. Ele veio para nos trazer sentido de vida. Durante 3 anos, ele passou basicamente na Galileia, concentrado em pessoas, até porque não tinha mais em que se concentrar. Ele escolheu um lugar onde o seu foco justamente eram pessoas. E os 12, onde ele ensinou o discipulado pessoal e relacional, ele gastava tempo com eles, liderava, andava, dava ordens, frequentemente ele falou à multidão, mas ele escolheu os 12. Aos 12 aplicou o discipulado pessoal. À multidão ele aplicou a pregação e o ensino. Sem o discipulado não existe transformação. Então, por isso que a igreja vai fazer as duas coisas também. Ela vai pregar para a grande multidão, mas ela vai estar nas células, ela vai estar no discipulado pessoal, fazendo o que Jesus fez. E aí as duas asas se encontram. 2, anote aí. Seguimos o Galileu porque Jesus, ele veio estabelecer o princípio da comunhão e da dependência do Pai. Nós não seguimos um Deus que vive longe lá no céu. Gente, quantos cristãos evangélicos misturaram mitologia grega com cristianismo? Um Deus tirano que vive longe lá no céu, manda castigo, se a pessoa erra, manda castigo. Não, isso não é Deus, isso é Zeus. Zeus que vive lá no Olimpo, distante das pessoas, quando alguém pisava na bola, mandava um raio e castigava. Isso é mitologia grega. Deus ele é pessoal, ele é racional, ele ama, ele perdoa, ele acolhe. Deus não é um tirano, Deus não é mal-humorado. Verso 23, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Olha só, olha um princípio tão importante aqui. Jesus valorizou pessoas, ficou com elas até mais tarde, mas o que ele tinha? Comunhão com o Pai. Então,
Nós não podemos fazer diferente. Seguimos o Galileu. Então, o Galileu priorizou pessoas, nós temos que priorizar também. Mas você não pode, por causa de priorizar pessoas, tirar o seu momento com o Senhor. Muito cuidado se você só vive em comunidade. Você precisa tirar tempo com o Senhor. Seja, entra no teu quarto, fecha a tua porta, se você vai para um monte para orar, se você vai para a sua fábrica sozinho orar, se você vai vir aqui para a igreja, pastor, eu quero ir lá passar uma madrugada, você pode abrir a igreja para mim ficar lá na igreja sozinho, de meia-noite às 3 da manhã, eu quero estar um tempo sozinho. Jesus fez isso. Jesus fez isso. Muito cuidado que talvez você esteja ouvindo vozes demais. E você não é espírita para ouvir vozes. Você tem que tirar um tempo para ouvir o Senhor. Você reparou que todo mundo tem um plano para a sua vida? Todo mundo tem um plano, tem uma ideia, tem uma sugestão. Você primeiro precisa ouvir o Senhor, para que quando Ele dê a orientação para você, e você ouvir as pessoas, você não fique confuso. Agora, se você não ouve o Senhor, aí você ouve o pai, a mãe, o amigo, o tio, o parente, o colega, o pastor. Todo mundo tem amor e todo mundo quer dar uma palavra, todo mundo quer dar um conselho. Agora, quando você ouve o pai e aí vem 10 palavras em sua direção, você não fica confuso, porque você vai reter só aquela que combina com o que o teu pai já falou para você. Aí pode vir de pai, de mãe, de pastor, de amigo, mas testifica com aquilo que o Senhor já te falou no secreto. Jesus é Deus, Jesus é o Filho de Deus, e Ele se retira um tempo para falar com Deus. Como é que eu e você não vamos? Aonde nós tiramos a ideia que nós não temos que retirar um tempo para ouvir o Senhor sozinho com Ele? Porque a Bíblia está dizendo que nós temos que retirar um tempo para ouvi-lo. Sabe aquela hora que você só vai pegar a sua Bíblia, um papel e uma caneta, e você vai para um canto e você não vai levar ninguém. Não vai levar o seu pet, não vai levar a sua sogra, não vai levar o seu sogro, não vai levar o seu filho. Você vai sozinho com o Senhor. Você vai receber apontamentos do Pai. Jesus fez isso no texto, diz, éramos topos. Se você for a Israel, lá em Cafarnaum, tem um lugar lá em que a tradição fala que era aonde Jesus se retirava. Mas esse lugar ele ficou muito popular e ficou muito bonito. Mas tem um outro lugar que sugere melhor, e eu sempre gosto de levar as pessoas nesse outro lugar, que é um lugar menos turístico e mais éramos topos, um lugar que está mais virgem do que era o contexto dos dias de Jesus. E uma coisa tem lá, uma vista para o Mar da Galileia belíssima. Eu fico imaginando Jesus saindo do ruído da multidão, saindo do ruído das pessoas e se dirigindo a Pai para ter comunhão com Ele. Nós não temos nenhuma pretensão de ser melhor do que Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta. Qual foi a última vez que você se retirou para falar e ouvir o teu Senhor? Seja sincero, qual foi a última vez que você fez isso? E eu sei que pessoas vão dizer para si mesmo que nunca fizeram isso na vida. Aí deixa eu perguntar para você. Você já fez isso para sua namorada? Você já fez isso para sua esposa ou para o seu esposo? Você já fez isso para o seu amigo? Você já fez isso para o seu filho? Você já fez isso para o seu pastor? Por que você não vai fazer isso para o teu Senhor? Ele é o Senhor da sua vida. Como eu falei, Ele não vive longe lá no céu. Ele decidiu vir à terra, viver numa região de miseráveis. Ele veio do tudo para o nada, por amor a mim e a você. Talvez você está dando cabeçada, porque você nunca tirou um tempo para ouvir o que o Senhor quer da sua vida. E muito cuidado, porque o que está ruim pode ficar pior. Então, para e tira um tempo. Ah, pastor, eu vou tirar um tempo, e como? Eu trabalho demais. Essa história a gente conhece lá no Getsemane também. Os discípulos estavam trabalhando demais, ao ponto de que dormiram enquanto Jesus pediu para orar um pouquinho.
Então, seguimos o Galileu para estabelecer um princípio de comunhão, de dependência do Pai, e que isso seja vivo para nós hoje. Possamos ouvir as pessoas, possamos estar no meio da comunidade, mas não vamos dispensar de fazer o que Jesus fez. Afinal de contas, nós seguimos o Galileu. Com tantas distrações, com tantos ruídos, com tantas necessidades, com tantos pedidos, nós precisamos tirar um tempo com o Senhor. Jesus fez isso, então isso tem que nos inspirar também. Você precisa disso para educar os seus filhos, você precisa disso para trabalhar e render mais, você precisa disso para tomar as decisões da sua vida, se você vai viver aqui, se você vai viver em outro estado, se você vai viver em outro país, você pode tomar muitas decisões, mas você não pode tomar uma decisão sem consultar o Senhor. Sem falar com Ele e ouvir dEle. Sem comunhão com Deus, você não tem o que oferecer para as pessoas. Sabe por que Jesus tinha para oferecer para a multidão? Porque ele se retirava para ouvir o seu Pai. Então ele tinha o que oferecer. Qual foi a última vez que você se colocou à parte para ouvir o Senhor? Cuidado para não ficar ouvindo só a sociedade, só as pessoas. Duas coisas que podem acontecer quando você só ouve pessoas. Duas coisas. Quando nós estamos envolvidos demais com pessoas, pessoas nos sufocam, e outra coisa, pessoas também podem nos desviar do foco. Guarda isso no seu coração. Se você só está no meio de pessoas, sejam elas cristãs ou não, no meio de gente, de pessoas, e só está ouvindo pessoas e não ouve o Deus das pessoas, você pode ficar sufocado, esgotado, estressado, e você também pode se desviar, porque nem sempre as pessoas estão no foco do que o Senhor quer para a sua vida. E até porque a sua vida é única. E o que Deus quer de mim, necessariamente, não é o que Deus quer de você. Você tem que perguntar a Deus o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer do seu projeto de vida. Terceiro, então, primeiro, Jesus veio se encontrar com pessoas. Segundo, Jesus veio ter comunhão com o Pai, na dependência do Pai. Terceiro, Jesus acreditava e investia no poder da oração. Olha só, verso 23, subiu sozinho no monte para quê? Para orar, não era para fazer meditação transcendental budista, entrar em alfa, ir para zen, para beta, nada disso. Jesus ficou sozinho, mas para orar, para falar com Deus. Tem muita gente aí nos parques fazendo yoga, fazendo meditação, transcendência. Isso não é oração, não, porque a resposta não está na sua mente, a resposta está no Senhor. Então, ele, depois de mandar a multidão embora, ele subiu ao Éramos Topos, ele foi para o lugar da comunhão, e diz o texto que Jesus orou. Se Jesus orou, como o povo de New Jersey não vai orar? Deus fala por meio da oração. Jesus e o Pai são um, e ele testifica. E quando você sai deste momento, quando as pessoas de Deus vierem falar com você, vai testificar. E quando vier gente do inferno, quando vier fogo estranho, você vai encerrar, você vai repreender, você vai passar fora. A oração da fé, ela protege a sua vida, ela te empodera e ela te dá discernimento e sabedoria. Hoje eu estava falando no café da manhã para o Sérgio, está lá em São José, quantas vezes pessoas muito bem intencionadas vêm para mim, pastor, eu tenho uma ideia, eu tenho uma sugestão, eu tenho uma dica. Você já imaginou que pastor seria eu se eu fosse ouvir todo mundo para fazer o que elas esperam que eu faça? Eu iria arruinar a minha vida, a vida delas, e não ia cumprir o projeto de Deus para as nossas vidas. Você pode ser educado, e você pode dar atenção às pessoas, mas, de fato, ouvir para obedecer é o Senhor. E aqueles que vão vir colaborar nessa mesma direção da sua vida. Quarto, Jesus veio acalmar as tempestades dos seus discípulos. Eu sigo ao meu Jesus de Nazaré, porque ele não me abandona na hora da tempestade, ele não me abandona na hora da adversidade. Eu sigo Jesus de Nazaré, eu sigo o Galileu da minha vida, porque ele veio trazer a prioridade dele sou eu, a prioridade dele são pessoas, ele trouxe a comunhão, ele investia no poder da oração, transferiu isso para mim, e ele veio acalmar minhas tempestades. Eu creio nisso.
Quem já teve uma história de estar em meio a uma tempestade tremenda e Jesus veio e acalmou a sua tempestade? Levanta a mão. Amém. Glória a Deus. Muita gente nunca teve essa experiência. Talvez, sabe por quê? Você nunca convidou Jesus para entrar no barco da sua história. Então você está ouvindo o que Deus está fazendo na vida dos outros, mas você está confuso, está perdido, está desorientado. E porque você quer, não é essa a vontade de Deus para a sua vida. Ele quer acalmar a sua tempestade. Você precisa convidar, você precisa ouvir, você precisa se relacionar com Ele. A fé cristã, ela é um relacionamento pessoal com o Senhor. Não é religião. Quem só tem religião não entendeu nada, não entendeu nada. Ao anoitecer, ele estava lá, mas o barco já estava em considerável distância, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada, e dirigiu-se andando sobre o mar. Jesus não estava na tempestade. Jesus não criou a tempestade, mas ele decidiu entrar na sua tempestade. Note bem, gente. Talvez você está numa tempestade que você criou. Você criou. Você não precisava estar no rolo que você está, não. Mas você não orou, você não ouviu, você não segurou a sua língua. Quanta gente que está enrolada porque falou o que não devia ter falado. Quantos crentes estão envolvidos em sociedade que não deveria estar envolvido? Os satisfeitos são seletivos. Os que estão em escassez pegam qualquer coisa. Mas até essas tempestades, eu quero dizer para você, a boa nova do Evangelho é que se você está num rolo tremendo de negócio, de família, de namoro, Jesus quer entrar nessa tempestade. E Ele quer acalmar essa tempestade. Tempestade que Ele não criou, tempestade que Ele não planejou, tempestade que Ele não queria que você entrasse. Mas até essa Ele tem poder de acalmar. Agora vamos aprender aqui. Ele entra na sua história, Ele acalma a tempestade, mas, por favor, daqui para frente, não entre em tempestade causada por você mesmo. Se Ele vai nos permitir passar por tempestades para que seja pedagógica e terapêutica para a minha vida, que eu não criei, mas que Ele tem um propósito, amém. Porque quando a gente diz tudo que Deus tem para nós, nós queremos, amém? Até as podas, até as tempestades. Agora tem coisa que é desnecessária. Coisa que é desnecessária. Coisa que a gente não precisa. Coisa que a gente não precisa. Só case se você não precisa casar. Se você está desesperado para casar, não case. Não case, porque você vai jogar com a sua própria vida. Você tem que estar bem, porque não é o casamento que vai preencher o vazio e a necessidade que você tem. Pelo contrário, você tem que estar cheio para repartir com o outro e não estar vazio para que o outro te encha. Se você está com dúvida se aceita ou não aquela mudança de trabalho, você não pode aceitar, porque você não pode jogar com a sua própria vida. Fica onde está, entra no jejum, faz um voto com Deus, passa 40 dias orando. Hoje eu estou assim, quando alguém chega assim, Carlito, vamos fazer tal coisa, e tem que ser resposta para amanhã e tal. Eu falei assim, então tá, já tomei a decisão. Qual é? Não. Se eu tenho que dar na queima-roupa, já é não. Com pressão, porque aí já começa. Se o negócio já vem com pressão demais, a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Existem questões em que Deus já te fala antes e você já está preparado. Nós estamos lendo um devocional na igreja esse ano, tudo para ele, de Oswald Chambers. Tem em inglês, tem em português, é um clássico da literatura mundial. E esta semana ele estava falando sobre Moisés. Por que Moisés disse sim para o Senhor? Não foi queimar-roupa para Moisés, porque ele estava preparado antes. Então, tem hora que você vai tomar decisão, mas não é queimar-roupa. O Espírito já falou, já foi testificado, você está em paz, vem e você toma a decisão. Agora, quando chega alguém afoito, não, aí vem aquele negócio assim, é uma questão de oportunidade, ou pega ou larga. Já larguei. Estou em paz,
porque nem tudo que é bom para mim. Você pode dizer isso? Nem tudo que é bom para mim. Você pode dizer, irmão, é uma bênção, glória a Deus. Senta aqui, eu vou orar por você. Glória a Jesus, amém. É lindo, é maravilhoso, que coisa maravilhosa. Mas não é para mim, irmão. Então, deixa eu orar e você continua. Pode procurar a pessoa. Gente, tem coisa que não tem jeito. Esses dias agora, vocês talvez viram que o dono do Telex Free foi achado aqui nos Estados Unidos com 2 milhões de dólares no colchão. No colchão. Foi preso pelo FBI aqui nos Estados Unidos, enquanto está cheio de brasileiros lesados lá. Meus irmãos, igrejas inteiras, com pastores envolvidos, fazendo vigília para desbloquear o dinheiro do Telex Free. Meus irmãos, não caiam em conto de vigário, não caem em vendedores de sonho. Você tem 2 formas de ganhar dinheiro. Ou é no trabalho, ou no presente, na herança de um irmão. Não tem esse negócio. Mas olha, você vai ficar rico. Se você... Meu irmão, tudo que é pirâmide não presta. Não presta. Onde tem pirâmide? Egito. É Inca, é Maia, é Azteca. É boa referência para você? Só paganismo, né? Então, veio lá dos Maias, veio dos Incas, veio dos Aztecas, veio pagão, é pirâmide, não serve para você. Então, já não é boa referência. Sociedade secreta com pirâmide também, vaza fora. Tá? Talvez você está até dizendo, não, o pastor está vendo tão bem. Meu irmão, deixa eu dizer para você, talvez é para isso que eu saí lá dos Estados Unidos, lá do Brasil, chego aqui para dizer isso. Se você tem uma coisa em secreto na sua vida que a sua família não sabe, já não serve para você. Já não serve para você. Então, meu irmão, o negócio de pirâmide não serve na religião, não serve na sociedade e não serve nos negócios também não. Porque ser pirâmide é bom para alguns, mas para a maioria é tranqueira. É promessa. Você não vai enriquecer fácil, nem no Brasil e nem nos Estados Unidos. Se te oferecer pirâmide lá e pirâmide aqui, você vai subir. Mas uma hora essa pecinha vai cair e você vai ser o primeiro a se ferrar. É na base da oração, é na base do trabalho, é na base da fé. Se chegou um irmão e quer te abençoar, glória a Deus, aleluia. Né? Desde que ele não seja investigado na Lava Jato, né? Tudo bem. Né? Se Deus colocou no coração do irmão, quem vai ser você para dizer não, não é? Mas, meu irmão, não vem com promessa de enriquecimento fácil. Nem no Brasil, nem aqui funciona. Considera, reconsidera. Não entre em tempestade que você está criando. Atravesse as tempestades que Jesus permitiu. Ele vai te puxar para fora dela. Vai botar em paz. Mas muito cuidado para não se envolver em tempestades que você criou. Quinto, Jesus fez milagres para fortalecer a nossa fé. Outra coisa, diz o texto, verso 23c até 25, ele fala de acalmar a tempestade. No verso 26, quando viram andando sobre o mar, ficaram atemorizados e disseram fantasma e gritaram de medo. Ele não fez por fazer. Ele não fez para aparecer. Jesus não é nenhum aparecido. Jesus, ele fez por causa de pessoas. Ele fez para manifestar o seu poder e o seu reino. Ele entra na tempestade, ele pisa sobre as águas, ele acalma, ele manda o espírito do medo embora. Note bem, Jesus, ele faz milagres para revelar o poder do reino de Deus. Onde existe medo, a fé não pode operar. Então, ele queria que a fé fosse embora para que o medo fosse embora para que a fé pudesse operar. Paulo diz a Timóteo que não somos dominados por um espírito de medo, mas um espírito de poder. 6. Jesus veio nos capacitar para confiar nele. Verso 27. Mas Jesus imediatamente disse, coragem, sou eu, não tenha medo. Então, se você está com medo de um desafio, se você está com medo do amanhã, se você está com medo das questões da vida,
confie, você segue a Jesus o Galileu, porque ele, de fato, nos traz o privilégio, a capacidade de confiar nele. Eu sou. Disse tudo, não precisa dizer mais nada. Jesus disse, eu sou, e pronto, acabou. Ninguém é como Jesus. Ele disse, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. João 15, verso 5. Jesus te convida a ter fé nele. Não é fé na fé. Tem uma canção brasileira, até muito simpática, né, gostosinha de cantar, que o cantor Toquinho compôs, compositor Toquinho, e aí fala que temos que ter fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Não é essa fé. Essa é uma fé panteísta, essa é uma fé que abraça árvores. Não é essa a nossa fé. A nossa fé não é a fé que está no dólar ou no real. Lá na moeda brasileira, instituída por Fernando Henrique Cardoso, está lá, Deus seja louvado. Aqui na moeda americana está, nós confiamos em Deus. Mas isso é título, isso é o Deus inclusivo. É Deus de judeu, de muçulmano, de cristão. Nossa fé, ela tem um nome. Nossa fé é em Deus através do seu único Filho, Jesus Cristo. É uma fé pessoal, uma fé declarada. Teve uma ocasião aqui que o pastor Rick Warren foi convidado a orar na posse do presidente Obama. Não sei quanto vocês lembram disso. E o protocolo disse, olha, você foi convidado, eu estava lá em Saddleback quando o McCain, o Obama, fez a sua primeira debate público nos Estados Unidos para a primeira campanha do presidente Obama. Eu estava sentado na primeira fila, o pastor Rick Warren me convidou lá do Brasil, eu vim, sentei na primeira fila, o McCain e o Obama estavam aqui, e ele recebeu eles dois lá, foi até criticado um pouco por isso, e foi o primeiro debate transmitido pela CNN e pela Fox, ao vivo, direto da igreja de Saddleback. E depois disso teve a campanha, depois o McCain perdeu, o Obama ganhou, e o Rick Warren foi convidado para pregar na posse, e a assessoria falou assim, olha, o senhor pode orar, mas não pode orar em nome de Jesus. E aí ele entrou num dilema, eu aceito ou não aceito? Porque se eu aceito e não oro em nome de Jesus, não adianta nada, vou negar a fé. Se eu aceito e oro em nome de Jesus, também estou sendo desleal, porque esse é o mundo, e havia uma regra, e eu desrespeitei essa regra. Você pode olhar no YouTube essa oração. Ele aceitou, mas Deus deu uma ideia do céu para ele. Ele fez a oração e no final, em nome daquele que mudou a minha vida, Jesus Cristo o Senhor. Amém. Por quê? Ó, se ele não mudou a sua, o problema é seu, mas ele mudou a minha, dá licença? Ele mudou a minha, dá licença? Então ele teve essa estratégia. Aí, graças a Deus, as coisas mudaram. Agora teve a posse do Trump e teve 3 orações lá e o nome de Jesus aconteceu. Querendo ou não querendo, nesse sentido já melhoramos, né? Mas um servo de Deus teve que ter coragem de dizer, olha, eu vou dizer sim. Não vou do jeito que alguns sem noção, que tem crente que às vezes tem vontade, tem desejo, mas é sem noção. Chega lá e bagunça o esquema todo. Aí o que acontece? Fecha a porta para outro. Mas quando um crente é sábio e vai na oração e busca a direção do céu, ele não só é bem-sucedido, como ele abre a porta para outro. Às vezes, lá na sua empresa, se você não agir com sabedoria em nome de Cristo, você pode queimar todo o corpo de Cristo na sua empresa, na sua repartição. Então, você tem que saber que você, como cristão, você está sendo visado, você está sendo olhado de uma maneira com lentes ampliadas. Então, a Bíblia diz, Paulo diz, aproveitem as oportunidades, mas sejam sábios, tenham bom senso, porque, meu irmão, crente é crente, bobo é bobo, são 2 coisas diferentes. Tem crente bobo, mas não é o seu caso. Bobo é bobo, crente é crente. Você segue a Jesus de Nazaré, o Galileu. 8. Jesus veio nos livrar da nossa humanidade. 30b, verso 31. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar. Ele só afundou. Não foi porque Jesus convidou, não foi porque Jesus entrou na tempestade, mas porque ele reparou no medo, olhou a circunstância. Nessa semana, se você olhar a circunstância, você vai afundar. Mas se você mantiver os seus olhos fixos em Jesus, você vai ser bem-sucedido no seu trabalho.
9. Jesus é o elo perfeito da nossa adoração ao Pai. Versos 32 e 33. Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Jesus é o elo perfeito da nossa adoração ao Pai. Por isso que não fazemos nada sem Jesus. O nosso culto é de Jesus, a nossa adoração é de Jesus, a igreja é de Jesus, oramos em nome de Jesus. Você não pode fazer nada sem Jesus, porque nós não chegamos ao Pai senão por meio do Filho. Seguimos a Jesus de Nazaré porque Ele é o Filho do Deus vivo, encarnado. Ele é Senhor dessa igreja, Ele é Senhor da sua vida, é Senhor da minha vida. Isso pode correr risco de vida para alguns dos nossos irmãos lá no Egito, por exemplo. Mas Ele é o Filho de Deus. Então, Ele é o elo da nossa adoração. 10 e último. Jesus veio para servir a todos os povos. E é por isso que servimos. É por isso que seguimos a Jesus, o Galileu. Versos 34 e 36. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré, e quando os homens daquele lugar conheceram Jesus, espalhou-se a boa notícia em toda aquela região. Trouxeram os doentes, suplicavam apenas que ele pudesse tocar na borda do seu manto, e todos que nele tocaram ficaram curados. Isso chegou até nós, porque é o mesmo Jesus, é a mesma fé. Por isso, nós agora somos convidados a ser parte desse mesmo povo. Essa boa notícia não pode parar em nós. Ela tem que fluir através de nós. Agora é a nossa missão. Do outro lado, as pessoas foram salvas, foram libertas, foram restauradas, porque Jesus mandou os seus discípulos para lá e eles obedeceram. Hoje, Jesus manda você de volta para onde você veio, mas vai com uma fé pessoal e relacional. Deixa a sua religião batista para trás. Uma vez eu encontrei uma ovelha que me disse o seguinte: pastor, eu descobri que o meu pai não é crente, o meu pai é batista. Já imaginou coisa terrível? Eu sou presbiteriano. E daí? Você acha que a sua religiosidade impressiona o Senhor? Nem um pouco. Porque Ele não veio por religião, Ele veio. Nosso primeiro ponto, Ele veio por pessoas. Ele veio por pessoas. Esse lugar aqui não é sobre o que você pode ganhar. Isso aqui é sobre o que você dá, o que você reparte, o que você vai. Nossa igreja tem 1.400 células. A gente orienta e pede. A célula não é um lugar de vender nada. Se você tem alguma coisa para dar, você leva na célula. Você já imaginou 1.400 células, todo mundo pedindo para comprar uma coisa? A igreja não é um lugar onde a gente vai subtrair. A igreja é um lugar onde a gente vai dar. O que a gente ganha é lucro. Porque a igreja não é um mercado. A igreja é uma família. Onde a gente se relaciona, e se você está com dor, você abre o coração. Se você tem uma necessidade, você abre o coração. Mas isso aqui não é um mercado. Isso aqui não é usar a rede da igreja para poder vender produto. A igreja é um lugar de restauração de pessoas, de construir relacionamentos, de viver a fé de uns aos outros. Somos chamados e enviados para a nossa Galileia. Você sai desse culto enviado. Galileu viveu na Galileia e enviou os seus para Galileia e para Jerusalém. No barco, se havia alguma dúvida, na hora da manifestação do poder, verso 14, capítulo 14, 33. Então, estavam no barco e adoraram, dizendo, leia comigo, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. O homem de Nazaré, o Galileu, o rejeitado pelo seu povo, o que não tinha nem um cavalo para andar, nem um burrinho para andar, foi aquele que trouxe tudo para nós. Ninguém é como Jesus. Não existe outro nome dado entre os homens, o qual devamos ser salvos. Em Atos 4, verso 12 diz, leia comigo, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Amém? Você recebe essa palavra da fé? Amém. Então eu peço que você ore e saia daqui com esta fé, empoderado por ela, para viver Jesus 24 horas por dia, 7 dias por semana, onde você for, no seu trabalho, na sua repartição, na sua escola, no seu college, onde você for, você vai
com Cristo dentro da sua vida. Você anda com Ele. Se vier tempestade, você vai atravessar em segurança. Se vier adversidade, você vai atravessar em segurança. Mas você que já tem Jesus como Salvador e Senhor, agora, através desses princípios, mais do que nunca, você sabe por que você segue ao Galileu. Se há alguém que veio aqui nessa celebração, nesta manhã, e ainda não tinha essa certeza, e hoje você passou a ter, você quer tomar uma decisão de seguir Jesus como Salvador e Senhor, dê-me o sinal, onde você está. Sim, pastor, hoje eu me posiciono. Hoje eu me arrependo dos meus pecados e eu quero conscientemente receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero seguir o Galileu de maneira pessoal. Alguém que não tomou essa decisão ainda, mas hoje quer tomar essa decisão, levante sua mão, dê-me um sinal. Alguém? Alguém? Se alguém afastado da igreja, do evangelho, você quer se posicionar, quer voltar para a fé, voltar para a igreja, levante sua mão. Deus abençoe, glória a Deus. Seja bem-vindo de volta, meu irmão. Há mais alguém? Deus abençoe, meu irmão. Seja muito bem-vindo, aleluia. Esse é o melhor lugar para você escolher ficar, junto com Jesus e a família de Jesus. Há mais alguém? Um terceiro e último convite. Se você não foi batizado ainda, talvez você foi batizado bebê, mas Jesus não foi batizado por Maria e José quando bebê. Ele cresceu e ele tomou a decisão de descer as águas em sinal da sua fé. Não é só batismo em águas, é batismo de consciência, de arrependimento. Porque batismo não é para salvação, batismo é para quem já se arrependeu. E uma criança não pode se arrepender. Então talvez você crê, só está faltando isso, a decisão de ser batizado e descer as águas. Há alguém aqui hoje que não passou pelo batismo do arrependimento, o batismo de imersão, e você quer ser batizado nos próximos batismos dessa igreja, levante sua mão. Sim, pastor, eu quero tomar essa decisão. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Há mais alguém que quer tomar essa decisão? Você quer ser parte da família de Jesus? Há mais alguém? Há mais alguém? Um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, que não foi batizado em águas? Eu quero convidar todos vocês que levantaram suas mãos, não para constrangê-lo, mas para orar por você. Vem aqui para frente, pode vir aqui, você ali, jovem ali que está se reconciliando aqui, podem vir aqui, quero orar com vocês. Seu pastor vai estar aqui à frente também. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, igreja. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar, se você quer se batizar, Deus te abençoe, filha. Seja muito bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe, glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Pode ficar aqui pertinho. Deus abençoe, parabéns, seja muito bem-vindo. Deus abençoe de volta, meu irmão, seja muito bem-vindo. Deus abençoe, filho, parabéns. Vamos orar, estenda as mãos aqui, em nome de Jesus. Deus abençoe, seja muito bem-vindo. Deus trouxe vocês aqui. Esse aqui é o pastor Sérgio. Esta é a igreja da cidade aqui em New Jersey. Não é um lugar para frequentar. A igreja é uma família para pertencer. Um lugar onde a gente vem, recebe, celebra e sai para repartir. Parabéns, filha. Deus abençoe. Botem a mão no coração assim. Repitam comigo essa oração. Até os meus irmãos que já fizeram esta oração vão fazer também com vocês, tá bom? Diga assim: Senhor Jesus, muito obrigado, porque o Senhor morreu na cruz pelos meus pecados. Hoje eu me arrependo, reconheço e o recebo dentro do meu coração. Escreva meu nome no livro da vida. E hoje eu decido ser parte da tua família e do teu reino, agora e para sempre. Amém. Papai, sela esta oração no coração de cada um. Tu conheces cada um desses e as decisões que eles tomaram hoje, de salvação, de reconciliação e de batismo. Perdoe os seus pecados, encha-os do teu Espírito Santo e que nesta família eles cresçam, deem muitos frutos e possam trazer outros a mesma decisão. Que eles saiam daqui enviados para trazer o céu à terra. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seu pastor vai orientar vocês. Parabéns, sejam muito bem-vindos.